E o senhor acredita que tudo isso que nós falamos aqui, transespécie, drogas, que houve a liberação das drogas, tirar o feto, todos esses assuntos estão dentro de uma agenda globalista? Isso já está sendo... Não é algo que está acontecendo, é algo planejado de fato? Sim, você vê que o Emmanuel Macron na França, ele colocou na Constituição francesa o tirar o feto. Então, assim, quando você fala sobre isso, Estados Unidos, existem estados contra, mas aí vem a Suprema Corte, vem o Senado, vem... Por quê? Porque existe um sistema. E outra coisa, não era mais fácil, em vez de você ficar batendo em cima, que você pode tirar. Hoje você tem anticoncepcional, você tem preservativo, políticas de prevenção. Não existe. Porque eles não querem que previna, eles querem que tirem. E aí, eu digo como pastor, que é uma agenda global, isso amplia e no Ocidente, né? No Ocidente, e como a China detém a questão do controle da natalidade, né? Então, não pode ter uma quantidade de filhos. Até agora, eles liberaram ter mais um, era um só. Então, veja, não podia ter. Então, se engravidasse, o que fazia? Tirava. Só que, vamos lá, eu não sei se você já tratou mulheres que tiraram fetos. O abalo psicológico é terrível, Acabou. né? A mulher acaba. Tem mulheres que acabam. Tem mulheres que até hoje, por ter tirado, ela fica passando a mão na barriga. Como que se tivesse um ser ali dentro sendo gerado. Então, é uma vida. E a vida não é, depois dos 6 meses, a vida ela é concebida no ato que o esperma chega no óvulo. Acabou. É a vida. O feto está ali, né? Sim, já é uma vida. Já tem coração batendo. Já está se desenvolvendo uma vida. Então, você vê. E aí, psicologicamente, essa agenda mundial, para quem que está sendo oferecido todo esse sangue? Moloque. Então, existe uma divindade sendo cultuada por isso, que é desde o Antigo Testamento. Que os pais iam lá, né? Porque Moloque tinha a barriga, que era uma fornalha, e eles iam lá e ofereciam os seus filhos a ele. Então, veja, ela é algo que trai o quê? Traz o quê? A ira de Deus. A amplitude disso é o Apocalipse. É porque quem deu a vida é Deus e só ele tem o direito de tirar, né? Ou seja, os homens estão se fazendo de Deus quando... Sim. E a questão da liberação de droga é mundial. Por exemplo, ontem teve lá o Pseudo, que lá foi só um teatro, na Bolívia, de um golpe de Estado que ia tirar o líder do exército queria tirar o presidente. Na Bolívia, o plantio e a venda da coca é liberado pelo governo. Então, existem agricultores na Bolívia de cocaína. O senhor que teve lá, e como é que é essa sociedade lá? Concernente ao uso dessas substâncias. Então, porque na Bolívia é normal a pessoa... Tudo tem coca, né? A pessoa mastiga coca, a pessoa toma coca com tererê. Lá é um absurdo. Como na Colômbia e no Peru. Então, assim... Mas a gente tem que analisar o quê? É venda muito barata, vicia muito os trabalhadores que trabalham nisso e jovens, e está alimentando quem? Então, por que tem um comércio tão grande de coca? É porque tem que ter venda. E se você amplia, você está entendendo? E tem que ter dependente, né? E aí entra no que a gente falou lá no início, uma sociedade dependente, ela é escrava. Ela é facilmente manipulada. Então, veja bem, você é entorpecido, você não vê o que está acontecendo à sua volta. E é o que... Quanto mais cego você tiver por o que está sendo criado, mais fácil as coisas acontecem. Ô, pastor, então se o senhor fala que existe um planejamento para tudo isso que está acontecendo dentro dessa agenda globalista, progressista, então o senhor acredita na existência dos senhores do mundo, famílias que governam o mundo nos bastidores de tudo? Sim, a gente tem que... Eu sempre digo que aquilo que o Senhor Jesus rejeitou, né, as famílias receberam, né? Quando você estuda sobre os Illuminates, lá que surgiu lá na Baviera, grupo de francos maçons que tiveram um princípio de governo mundial. Então, logo após o surgimento deles veio o Papa, né? O Papa deles é o Albert Pike. E é muito interessante que os escritores busquem aí, é só colocar no Google lá, as cartas de Albert Pike sobre as guerras mundiais.
Então, Albert Pike falou de um domínio global através de 3G mundial. 2 já aconteceram e a última ele fala que vai ser o estupim da terceira G mundial vai ser criada por muçulmanos e Israel. E veja que Albert Pike ele dá todo o regimento de uma ordem mundial. Aí logo após Albert Pike vem eu estou citando assim, pessoas que influenciaram o mundo. Sim. Dentro desse conceito de um governo único. Vem o próprio Karl Marx. Se você pegar a história do fim de Karl Marx, ele morreu num dos apartamentos da família Rothschild, que hoje é detentora do Banco Central Mundial e é uma das famílias mais poderosas do mundo. Então, ele teve financiamento, que foi o que influenciou no comunismo chinês, e toda uma história de Karl Marx. Essas figuras, tanto do iluminismo da Baviera, quando você vê Albert Pike, quando você vê Karl Marx, se amplia para a mudança comportamental da sociedade depois de Aleister Crowley, que foi o mentor, ele era conhecido como 666, que foi pós-guerra. Então, Aleister Crowley ele surge durante as guerras e cria a ideia de uma sociedade alternativa, uma sociedade anti-Deus, uma sociedade libertina. Veio o movimento rock and roll, o hippie, financiamento. Daí, quando você pega o financiamento de droga, quem financiou foi a CIA, para ver o comportamento da sociedade. 40 milhões de mulheres americanas perderam filhos ou esposo na guerra. 40 milhões de pessoas no mundo, né? Sim, Não, sim. Mas os Estados Unidos foi um dos mais afetados e baixa de Então soldados. eles faziam do homem um próprio experimento. Sim, e aí vem. E veja que dentro da criação da Segunda G Mundial estava plantado o Estado de Israel e a ONU. A ONU ela surge, que é o quê? A Organização das Nações Unidas. A ONU trabalha para quê? Para um único governo, uma única moeda e uma única religião. Que a base de tudo isso hoje, que todos deveriam estudar, é a Agenda 2030, que é a agenda do totalitarismo. Então, veja bem, a ONU surge entre o fim da Segunda Guerra Mundial. E a ONU hoje é o braço do globalismo. Aí, quando você estuda sobre isso, logo após o surgimento da ONU, surgimento do sistema bancário central e mundial, vem o FMI, Fundo Monetário Internacional. A gente pensa, o Banco Central do Brasil. Nunca foi do Brasil. O Banco Central é uma agência do Banco Mundial. O Brasil não tem poder sobre o dinheiro. Se quiser imprimir dinheiro, ele tem que pedir ordem. Então, existe uma lógica que tudo caminha por um comando. Existe um comando sobre o mundo e sobre as nações, que é regido pelo espírito do anticristo. Então, veja bem, vem o FMI. Surgiu o FMI. Qual é a função do FMI? Por exemplo, eu sempre digo isso, Fábio. O Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil tem a maior reserva de água, alimento, nióbio, que é o ouro do momento, ouro branco. Movimento, tecnologia, grafeno, petróleo. E só uma ressalva, né? Esse nióbio está na Amazônia, por isso o interesse internacional, não pode né? entrar lá. Por isso o interesse internacional da Amazônia. Né? E aí, quando você olha, por que o Brasil é uma colônia? E eu digo que você imediato. Por exemplo, só o nióbio. Quem é que movimenta o nióbio no Brasil? Nunca foi o governo. Que movimenta? É o Banco Mundial. Até o preço de mercado do que vende é o Banco Mundial, porque já pertence ao Banco Mundial. E na época do antigo presidente, eles diziam, ele vai abrir as reservas, o PIB do Brasil, porque o nióbio do Brasil coloca o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, acima do americano. O Brasil fica mais rico que a América. E o presidente vai liberar e tal. Cadê? Ele nem mexeu e ninguém nunca mais falou nada sobre isso, porque o nióbio já não pertence ao Brasil. A maior reserva de água potável da Amazônia pertence à Coca-Cola e à Nestlé. A água já está nas bolsas de valores como commodity, como petróleo. Porque vai haver uma escassez gigantesca de água no mundo e a água vai ser vendida como petróleo. Caramba. Então, assim, e existe uma ideia do FMI, qual era? Todos os países estão endividados por causa da guerra. Como está acontecendo novamente agora. O que o FMI fez foi lá e endividou os países. A gente vai emprestar dinheiro. E a dívida é impagável. E não tem como o país dizer, não, eu quero pagar a dívida. O Enéas dizia muito isso. O Enéas falou, se a gente pegar todo o dinheiro da Amazônia, a gente paga a dívida externa do Brasil e se liberta do mundo. Só o dinheiro da Amazônia.
e ainda sobra riqueza. Então, quer dizer, o Brasil é uma colônia. Então, qual foi a função do FMI dentro do braço do globalismo? Endividar os países. Depois do FMI, surgiu o Clube Bilderberg. A reunião do Clube Bilderberg foi agora em maio. Uma reunião ultra secreta. Primeiro, esse clube, o que ele é? Então, esses são os mentores do que rege o mundo. Então, a reunião do Clube Bilderberg. Sim, existe o livro, existe jornalistas falando. É muito bom quem está assistindo aí ler o livro Os Donos do Mundo. Não é um livro cristão, mas é de uma jornalista americana que estudou todo esse princípio. Então, veja bem, o Clube Bilderberg faz parte de todas as famílias e eles que regem o que vai acontecer com os países. Depois do Clube Bilderberg, olha só, uma sequência, que são braços desse sistema, dessas famílias de poder mundial. Vem o Fórum Mundial Econômico, do Klaus Schwab, que não é um político, mas domina o mundo. Ele influencia toda a política mundial. Então, todo mês de janeiro, nós temos a reunião do Fórum Mundial Econômico, na Suíça, em Genebra, na Suíça. E depois, aí agora vem o pior, que é a BlackRock, que é a financiadora e a detentora de toda a riqueza mundial. Hoje está tudo na BlackRock. Então, quando você pega quem faz parte do conglomerado da BlackRock, são 10 corporações que detêm o poder de tudo que a gente consome hoje. Então, veja bem, toda a riqueza do mundo está na mão de 10 corporações. Sistema bancário, sistema de mídia, sistema de agro, sistema farmacêutico, sistema de moda, sistema de carro, toda essa logística está na mão de poucos. Então, qual é o sistema? É controle mundial. É onde você encontra a resposta para tudo isso. Não é uma teoria. E agora, é muito importante que todos percebam agora que existe uma fala. E essa fala, as pessoas não percebem. Se você pegar, o Vladimir Putin esteve na Coreia do Norte, com Kim Jong-un. Os dois falaram sobre uma nova ordem mundial. Vladimir Putin ganhou para presidente da Rússia e foi na China. Xi Jinping e Vladimir Putin falaram de uma nova ordem mundial. Todos os discursos do Lula fora do país. Nós precisamos de uma nova ordem mundial mais pacífica. Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, uma nova ordem mundial mais pacífica. Líder da África do Sul, ordem mundial, que é o BRICS. Então, nós estamos diante de uma transição para uma nova ordem mundial. Está acontecendo. Está acontecendo. O cenário está sendo montado. Está sendo montado. E tudo isso dentro de uma agenda que começa em 1700. Agora, deixa eu fazer uma pergunta então, para o senhor. Existe todo um cronograma. O senhor que é atenado nesse tema aí, o que o Simpsons, o desenho, tem a ver com isso tudo? Porque ele sempre faz algumas previsões que se tornam realidade. Então, na realidade, são alguns braços. Os Simpsons... ele carrega a mensagem preditiva dos acontecimentos. A revista The Economist, que a revista The Economist é da família Rothschild, né? É do Banco Central, Banco Mundial. Então, é uma revista de economia, mas se você pegar todas as capas da The Economist como reportagem, eles deixam ali, por exemplo, a The Economist divulgou que o Lula seria o novo presidente e a Marina Silva seria a ministra do Meio Ambiente em setembro, antes das eleições. Eles colocaram o Bolsonaro bem pequenininho, a bandeira do Brasil, e ali eles te deixaram uma mensagem escrita sobre o futuro do Brasil. Então, veja bem, a revista The Economist anuncia essa previsão, os Simpsons e as cartas Illuminati. As cartas Illuminati é de 1995, já falava da queda das Torres Gêmeas, quarentena, totalitarismo, guerra civil, tudo. A gente não fala as picadas aí que deram depois da pandemia, tudo está lá no jogo Illuminati de 95. Então, existe as cartas, né, do jogo Illuminati também são mensagens preditivas. Então, são mensagens subliminares. Mostrando o futuro. Então, quer dizer... e aí entra duas questões hoje que combatem isso, né? Uma é teoria da conspiração. Então, quando americanos começaram a enxergar isso, a indústria de Hollywood começou a colocar filmes inspirados em teorias conspiratórias. Então, quer dizer, aí quando as pessoas começam a enxergar essa realidade, que ela é muito forte, qual é o primeiro gatilho mental que você tem? É uma teoria de conspiração.
Então, para muita gente que vai estar me ouvindo, mas esse cara é um teórico. Por quê? Porque o cérebro já foi programado. Outra coisa... Só interrompendo, eu lembro que quando eu me converti, eu ganhei alguns DVDs do Prepare-se, sim, do Rubens. E muitas coisas, Sim. não tudo, mas muitas coisas que ele falava lá... Aconteceu, entendeu? Igual ele falou. Igual ele falou. Igual. Sim. Até essa questão dessa doença mundial que houve no mundo. Ele falava. Quem assistiu aquele Prepare-se, quando começou a viver a doença mundial, despertou na hora. Poxa, eu já ouvi sobre isso já que a gente está vivendo. A dizimação de um número de habitantes, de pessoas. Que é a redução de população. É a redução de população. Se tornou uma realidade, querendo ou não. Sim, e aí o Rubens foi um dos precursores, né, de tudo isso, e ele trouxe uma ideia, e todo mundo chamava ele do quê? Louco, de teórico. Porque é muito forte a realidade. Só que agora, como a teoria da conspiração perdeu força, se criou a fake news. Então, o que é a fake news? Qualquer notícia forte, que nem o que eu estou falando aqui agora, para muita gente, mas isso aí é um propagador de fake news. Por quê? Porque quando eu estou diante de uma realidade muito forte, o meu cérebro não quer aceitar aquela realidade. Então, eu tenho um gatilho mental dentro do meu cérebro dizendo isso é fake news. Então, eu não quero acreditar nisso. Então, para mim, eu crio um mecanismo que aquilo é uma mentira. E aí vem hoje, quando a gente fala sobre isso, fala muito de Matrix, né? Ô, pastor, mas também seria aquela questão quando tu quer apresentar algo que está além dos nossos olhos, né? Gera um choque, né? Isso, que daí é o que eu vou falar da teoria de Platão, que é a questão da Matrix, né? Eu vou conjecturar aqui, mas a teoria de Platão é o quê? A humanidade aprendeu a viver dentro de uma caverna. E ela acha que aquela é a realidade. Então, ela é condicionada àquilo. E aquilo é a minha verdade. Então, lá na caverna tem uma fogueira, todo mundo está em volta da fogueira. E imagine que o Fábio vive nessa sociedade e o Fábio viu a porta e fala, eu vou sair da caverna. Aí imagine que você sai da caverna e você vê flores, você vê árvores, você vê fruto, você vê rio, você vê peixe, você fala, meu Deus. Existe um mundo aqui fora. Olha que vida maravilhosa que está aqui fora. Aí você pensa, é muito egoísmo eu ficar aqui sozinho. Aí você entra na caverna e diz, tem vida lá fora, vamos sair da caverna. Na teoria de Platão, eles pegam o Fábio e matam o Fábio. Porque é doloroso demais sair da caverna. Então, o que acontece? A sociedade está hipnotizada. Então, quando você vai tentar abrir os olhos, ela te espanca. Uau. Porque ela está presa. Isso é forte. Ela está presa, ela está totalmente hipnotizada na tela, está hipnotizada na série, ela está totalmente distraída, ela está entorpecida, ela está drogada, ela está cheia de antidepressivo, ela está acelerada. Entretenimento, então, Netflix, né? E ela não vê nada, e aí entra o grande quê da ausência da palavra para onde tudo isso está caminhando, que é muito forte você estudar isso, porque o que foi roubado do homem? O princípio da eternidade. O homem ele só crê no que está aqui. Ele não vê nada fora desse ambiente, desse momento. Então, e biblicamente, daí Paulo, 2 Coríntios 4, né? Ele vai dizer que tudo que existe não existe. É uma doideira que Paulo fala. Não se atente às coisas que você vê. Porque tudo que a gente vê no âmbito físico é temporal. Mas se atente naquilo que você não vê. Porque o que você vê é passageiro, é momentâneo. E o que você não vê é eterno. E no que as pessoas estão hipnotizadas? Só no que vê. E elas não percebem que a vida real é fora daqui. Então, a vida real é a vida eterna, é o que Cristo ofereceu para nós. Então, e esse confronto, Fábio, ele está dentro do sistema religioso. E eu vivo isso dentro do meu sermonário, do que eu prego, do que eu vivo. Então, até 2010, a minha agenda era abarrotada. Então, vamos lá, até dentro do próprio sistema religioso, vamos usar a expressão aqui, até dentro da igreja mesmo, denominações, há esse confronto contra essa verdade. Contra essa verdade, eles não querem. Por quê? Porque é doloroso demais eu acreditar em toda a questão profética. Então, eu pego parte da Bíblia, que é a parte do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, e eu me esqueço da ira, do juízo de Deus. Então, o que acontece hoje, dentro dos altares, dentro desse sistema religioso da igreja, muitos pastores não querem que pregue contra pecado,
volta de Jesus, quer seja tribulacionista, né? Uhum. Volta de Jesus, ou arrebatamento, quer fale de ira de Deus, quer mostre, né, que o mundo caminha para o totalitarismo. A gente está na manifestação do totalitarismo mundial com o fim do dinheiro digital. Então, quando você começa a mostrar, eles ficam irados. É um confronto. Por quê? Porque destrói tudo que eles estão construindo. Porque tudo que está se construindo dentro de sistemas religiosos não está ligado ao céu, mas à terra. Então, o vínculo com a terra, é por isso que eu amo o Apocalipse. O Apocalipse, ele tira você da terra. O Apocalipse, ele te revela o real. Uhum. Ele te leva para o estado eterno. Então, a gente vive como que se fosse imortal e que nada está acontecendo. Então, eu ouço muitas vezes obesos, não, eu vou ver meus bisnetos casar, eu vou ver meu neto se formar, eu vou ver meu filho crescer, como que se a volta de Jesus ou a ira de Deus fosse algo para daqui 100 anos. Por quê? Porque tá bom demais. Eles acham que vai dar tempo, né? Eu tô na caverna, tem uma fogueira, eu tô me aquecendo, eu tô entretido, eu tô na tela, eu não enxergo o que está acontecendo. E o mundo tá um caos. E o mundo já está um caos e caminha para o juízo.